E minha irmã, que alegria, chegamos no último dia do Seco Chiricó e o Evangelho hoje nos traz algo essencial na nossa vida. É bonito porque esse texto se encontra no Sermão da Montanha, que está no capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus. O que significa para nós o Sermão da Montanha? Significa a identidade do cristão. Aquilo que é o cristão. Então vale a pena você mergulhar no capítulo 5, 6 e 7. Ali está como o cristão deve viver, mas não apenas na dimensão de uma realidade moral, mas a sua identidade, o seu ser. E segundo o Evangelho, Jesus diz para mim e para você hoje: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O que é isso? O nosso ser, minha irmã, é ser sal, é ser luz. Então o mais importante para nós não é o nosso agir, não é o muito fazer, mas é a nossa identidade como filho e como filha de Deus. Então nós precisamos, irmãos e irmãs, tomar posse da nossa identidade. Isso é tão forte porque no nosso batismo nós recebemos a vela na mão, simbolizando que Cristo nos iluminou. Porque a luz que está em nós não é luz própria nossa, minha irmã, é a luz que vem de Deus, é Cristo que nos ilumina, porque Ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo. E aquele que caminha comigo, não caminha nas trevas. Então essa luz que está em nós, minha irmã, é a luz de Deus. Mas não só isso, vós sois o sal da terra. No dia do batismo também, alguns sacerdotes colocam um pouquinho de sal na língua da criança, para mostrar que agora ela é sal. E o que significa, irmãos e irmãs, esses dois símbolos profundos, a luz e o sal? Quais são as suas propriedades para nós entender a nossa identidade? Porque, minha irmã, o nosso agir deve revelar o nosso ser. E é bonito porque, olhando para a realidade do sal, ele possui duas qualidades. Lógico, no sentido bíblico, sal é símbolo do que? Da sabedoria de Deus e símbolo da aliança. Depois vamos entender esse processo, o que significa isso? Símbolo da aliança e símbolo da sabedoria. Mas o sal, ele possui duas qualidades. E as donas de casa conhecem muito bem, não é? Sal é para dar o que, gente? Sabor a cada alimento. Então, em primeiro lugar, por isso que sabedoria vem de saborear. Nós somos chamados, minha irmã, permitir que a palavra de Deus e o Evangelho, o amor de Jesus, possa dar sabor para a nossa vida. Isso é muito importante, meu irmão. Então um cristão não pode viver uma vida triste, uma vida apagada, uma vida insossa, uma vida sem entusiasmo, não. Porque nós trazemos em nós o que? O Espírito Santo. Nós somos portadores dessa luz, portadores da presença de Deus, teóforos, não é? Em grego. Mas se nós não entendemos isso, nós não deixamos que a palavra, que Cristo com o seu amor venha saborear, venha trazer sentido na nossa vida, nós corremos o risco de ver um cristão sem sal, um cristão sem sabor, um cristão sem alegria do Espírito Santo, minha irmã. Porque a nossa essência é isso. Assim como o sal é para dar sabor, o cristão também é chamado a viver essa dimensão, nesse amor de Deus, nessa alegria. Mas é bonito que olhando para o sal, olhando para as cozinheiras, como eu falei de manhã, minha terceira missa hoje, é interessante porque um cristão que se torna sal neste mundo, ele tem a capacidade de transformar todas as realidades pela força do Evangelho. Ele tem a capacidade de transformar como um limão, gente. O limão é algo azedo, não é? Ele pode fazer do seu limão uma limonada. Isso aqui é o que? É a arte do bom viver. Então o cristão vai permitir que o Evangelho possa o que? Trazer sabor para a sua vida e vai transformar a vida pela força do Evangelho.
Seja circunstâncias, seja situações, seja relacionamentos, eu posso transformar aquela realidade pela luz da palavra de Deus, pelo amor que eu tenho da presença de Jesus, porque eu vivo essa experiência. A minha vida é cheia do sabor do céu, a minha vida é cheia da sabedoria, eu vivo essa experiência. Essa é a primeira realidade. Porque essa realidade do sal, minha irmã, deve impregnar a nossa vida. Por isso é como a cozinheira que faz na sua cozinha, no seu jantar, no seu almoço, várias experiências. Nós precisamos trazer isso para a nossa vida. É como colocar o tempero. Vários temperos, não é, irmã? Para dar o sabor, para sentirmos com o paladar aquele alimento. A nossa vida cotidiana, o nosso trabalho, a nossa missão, o nosso serviço. Nós somos chamados a colocar esse tempero espiritual, esse tempero do sal, esse tempero da palavra de Deus. Se eu não fazer isso, eu apenas estarei na igreja, eu apenas estarei na Santa Missa, eu estou ouvindo a palavra, eu estou em oração, mas se eu não consigo traduzir na minha vida essa experiência do sal, eu não estou colocando sabor. E o mundo precisa, minha irmã. As pessoas lá fora precisam muito. Se você sair sexta-feira à noite ou sábado à noite, começar a andar na nossa periferia, você vai encontrar lugares abertos com 1.500 jovens bebendo, se prostituindo no álcool, nas drogas. E se brincar, os nossos filhos, os nossos netos estão envolvidos no instituto, porque eles precisam fazer a experiência de Jesus, eles precisam saborear o Evangelho. Mas nós somos sal, minha irmã. Deus precisa de mim e de você para levar essa verdade para as pessoas. É tão bonito porque, de fato, uma pessoa que quer viver essa autenticidade, a sua identidade de ser sal, onde ela está, ela se torna a presença de Deus. E aqui eu não preciso pregar, não preciso falar, não, é a presença. Porque é uma presença cheia de Deus, cheia da palavra. E aquela pessoa ali já se torna sinal da presença de Deus. Eu gosto muito de olhar, é interessante olhar para os grandes ídolos do mundo. Até aqueles que já faleceram, grandes ídolos, gente, que tem tudo, mas uma vida vazia, uma vida sem brilho, um olhar ofuscado. Mas uma pessoa de Deus, um jovem de Deus, uma pessoa que quer viver a sua identidade, que é sal, ele traz a presença do Senhor. É diferente, porque ele se torna sal. Essa é a primeira qualidade do sal. A segunda qualidade, minha irmã, para os antigos, talvez para os cabelinhos brancos, quando não tinha eletricidade. Isso é muito comum lá na roça, né? Quando não tinha geladeira, como a gente fazia para conservar os alimentos? Sal. Porque o sal tem a capacidade de conservar, preservar do que está a corrupção que faz com que os alimentos se estraguem. Irmão, irmã, ser sal do mundo é o quê? É eu também permitir que os valores do Evangelho, os valores cristãos estejam impregnados na minha vida. Eu preciso me preservar da corrupção do mundo, mas não só isso, não apenas para a minha pessoa, nessa dimensão da identidade. O mundo precisa de cristãos que sejam sal. E é muito fácil, minha irmã, nós nos corrompermos com o mundanismo espiritual. É muito fácil nós permitirmos que o pecado entre no nosso coração. Tantas situações como está na primeira leitura. Olha, a primeira leitura é muito bela para mim e para você, e fala muito forte isso, para sermos luz, mas ser para essa dimensão do sal. Se destruíres teus instrumentos de opressão, e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres o coração aberto, indigente, e prestares todo o socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a vossa luz, e a tua vida obscura será como o meio-dia. O que é isso? Nós temos que estar atentos, minha irmã, para viver os valores de Deus, os valores do céu. Eu não posso renegar isso na minha própria vida.
E se a gente olhar para a família, hoje muito mais importante a família lutar para conservar os valores cristãos, os valores familiares, senão o mundo vai corromper as nossas famílias, vai corromper os princípios que nós somos chamados a viver, irmão e irmã. Quando a gente menos perceber, o vício, o pecado começa a entrar na nossa família, na nossa casa, no casamento, porque eu não estou sendo sal, eu não estou conservando na minha vida os valores do Evangelho, os valores cristãos. E isso significa ser sal do mundo. Mas não só isso, os cristãos também se tornam essa presença na sociedade, meu irmão. Será que nós estamos dispostos a viver a nossa identidade? Como disse o Papa Bento XVI, o martírio do cristão do século XXI será o martírio da ridicularização. Vão ser ridicularizados porque quer viver na palavra de Deus, porque quer ser fiel à palavra, quer ser fiel à igreja, mas nós temos que estar abertos, minha irmã, até mesmo a ridicularização por causa de Jesus, porque eu quero ser sal, a minha família é sal do mundo, eu preciso me preservar da corrupção do mundo. Então nós precisamos, minha irmã, essas tuas qualidades traz essa realidade do sal. Por isso que o sal, no sentido profundo bíblico, é sinal também da ressurreição. Da ressurreição, a carne que não se corrompe. E ainda olhando para o Evangelho, que eu não posso prolongar muito, vai ter 7 voltas do Santíssimo. Olha o que diz: ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Se torna insosso. No sentido grego, se torna tolo. Porque o sal perde a sua função, perde a sua funcionalidade. Um cristão que é sal, se ele não vive a sua vocação, ele se torna apenas um tolo. Serve para ser jogado fora, serve para ser pisado pelos homens, porque ele perdeu a aliança com Deus, a comunhão com Deus, e ele perdeu a sabedoria. E quantas pessoas talvez nós já conhecemos, que fizeram uma experiência profunda com Deus, experimentaram o Espírito Santo, e hoje está no mundão. É um tolo, não serve para nada, apenas para ser pisado pelos homens. Esse é o sentido profundo, esse é o sentido bíblico. Jesus está falando do sal. Mas agora vamos para a luz. Vós sois a luz do mundo. É bonito, minha irmã, porque pode estar na maior trevas, na maior escuridão, basta um facho de luz para dissipar as trevas, porque a luz é muito maior que as trevas. Então eu e você, minha irmã, nós somos luz. O que eu falei na comunidade, eu falo aqui: a luz, ela não existe para iluminar ela mesma. A luz existe para iluminar o outro. A luz existe para iluminar o ambiente. Então, se nós somos luz do mundo, e nós somos pelo santo batismo, pela graça do Espírito Santo, nós somos chamados a ser luz para os outros. Luz para esse mundo que está se perdendo em tantas trevas. Aqui é uma pergunta: será que nós estamos sendo luz? E não é na igreja. É bonito, meu irmão, porque se você começar a olhar a história da igreja, nos primeiros séculos, sabe como eram iluminadas as ruas de Roma? As ruas de Roma eram iluminadas pelos cristãos, que eram queimados vivos. Eles iluminavam a rua de Roma. Aquela sociedade depravada, aquela sociedade pagã, aquela sociedade ateia. Nós estamos vivendo nesse tempo, minha irmã. Olha para o nosso Brasil, olha para os nossos governantes massacrando o povo.
olha para as nossas famílias, olha para os nossos jovens. Olha quantas ideologias diabólicas têm entrado na sociedade. Então nós precisamos muito urgentemente, irmã, irmã, ser luz. Esse seco de Jericó deve ser para você como um envio, para você ser sal e ser luz, conservar na tua alma, na tua família, os princípios evangélicos, os princípios cristãos, sim, e lutar para ser santo, mas ser luz, para iluminar essa sociedade em trevas. Esse é o nosso papel. Então, se o mundo está vivendo essa obscuridade, é porque talvez eu e você não estamos se tornando luz, mas nós somos. Por isso que diz Jesus no Evangelho, ainda nesse mesmo versículo: não pode ficar escondida uma cidade construída sobre o monte, ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão na casa. O que é isso? Uma luz, ela existe para iluminar. E nós, como cristãos, nós existimos apenas para uma coisa, minha irmã: para sermos luz deste mundo, iluminar o outro. Então nós não podemos, com medo, querer esconder essa luz. E tem muita gente covarde que tem medo de ser luz, quer esconder o seu dom, quer esconder o seu carisma, tem medo de testemunhar o Evangelho. O que vão pensar de mim? Eu vou perder o prestígio, eu vou perder aquela amizade. Irmão, irmã, nós somos chamados a ser luz. Eu não posso esconder o testemunho de nosso Senhor com medo. Não, nós somos chamados a ser, iluminar esse mundo em trevas. É interessante, tem um pensador, Martin Luther King, um evangélico que lutou nos Estados Unidos, sofreu o martírio por causa da sua cor, e ele fala que o grande perigo não é o barulho dos maus. O mal não cresce por causa do mal em si, mas pelos silêncios dos bons. Aqueles cristãos que eram para ser luz, eram para ser testemunho de Jesus Cristo, não assumem a sua vocação. Então, se o mundo está como está, se talvez a tua família está como está faltando eu e você tomar uma postura e assumir a nossa vocação. Eu sou luz deste mundo. Nós somos chamados a isso. Porque, minha irmã, já estou terminando. Olha que bonito, no versículo 16, Jesus está falando do nosso ser. Agora está falando do nosso agir, porque o agir revela o ser. Isso é filosofia, ABC é lógica, as premissas e a conclusão. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. O que é isso? Deus quer que a nossa luz brilhe diante dos homens. Deus quer que o nosso agir, minha irmã, o nosso comportamento, a nossa atitude, a nossa fala se torne luz diante dos homens. Por isso eu falei para você que a luz não é para iluminar ela mesma, é para iluminar os outros. Porque é importante que o mundo, que a nossa luz brilhe diante dos homens deste mundo, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que estás no céu. Ou seja, o mundo vai reconhecer quem é Deus a partir do momento em que os cristãos vivem na sua vida esse testemunho da luz e do sal. E as suas boas obras vai mostrar quem é Deus, o meu agir. Então isso que Deus deseja para mim e para você, minha irmã. Mas nós só podemos ser luz, ser sal como, gente? Pela ação do Espírito. Ih, está muito fraco. Minha terceira missa, estou cansado. Nós só podemos ser sal e luz pela ação do Espírito Santo. Vamos ficar em pé neste momento? Nós vamos cantar uma canção. Vamos cessar com essa canção do Espírito Santo. É bonito que o Espírito Santo, ele é fogo, não é? Ele queima. Incender a minha alma, será que é possível? Coloca um pouquinho a mão no teu coração. Você é sal do mundo. Vós sois o sal, vós sois a luz do mundo. Toma posse
Essa é a sua identidade de cristão. Esse é o seu ser. E Deus quer fazer de você, irmão e irmã, um testemunho eloquente. As palavras vão passar, gente. O mundo está saturado de discurso. Liga a internet, é discurso de mil. Você se perde em informação. Mas se o testemunho se torna eloquente, o testemunho se torna a manifestação de Deus. Por isso que luz é a manifestação, é a epifania. Então se eu e você somos sal, luz, Deus começa a transformar, nem que seja aos pouquinhos, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa faculdade, a nossa escola, o mundo, que são pequenos fachos de luz. E vamos pedir, vamos cantar, você que deseja assumir novamente essa sua vocação. Vamos cantar, vamos pedir o Espírito Santo. Espírito Santo, vinde. Cante com amor. Falar em mim. Espírito Santo. Espírito Santo, orar em mim. Espírito vem. Espírito Santo, vinde falar, falar em mim. Ele vem. Espírito Santo, vinde orar, orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Canta, igreja, abre os teus braços para o céu e peça, peça ao Espírito Santo. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, peça, peça, peça. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Peça ao Espírito Santo neste momento. Você é sal do mundo. Você é luz do mundo agora. Talvez a sua vida está sem sabor. Talvez a tua vida está sem alegria. Neste momento peça, Espírito Santo, incendeia a minha alma. Espírito Santo, venha curar-me, venha libertar-me. Eu quero pedir, Jesus, derrama o teu Espírito Santo sobre aqueles corações que estão tristes, sobre aquelas almas que têm apagado o teu amor, a tua luz. Venha aquecer, aquecer as almas, Espírito Santo. Venha aquecer os corações. Venha dissolver, Espírito Santo, assim como o sol dissolve o orvalho da manhã. Venha dissolver a tristeza dos corações. Venha, Espírito Santo, reinflamar os nossos corações. Venha dar-nos coragem para
alma vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma. Nós desejamos ver. Incendeia minha, oh incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Rezamos pedindo sal, vamos rezar pedindo a luz. Você foi iluminado pelo Espírito Santo. Peça agora a luz do Espírito Santo sobre você. Eu peço o raio, Senhor, da tua luz agora sobre nós, dissipando todas as trevas da nossa vida, Jesus. Dissipando as trevas do medo, Senhor. As trevas da depressão, da ansiedade. As trevas do pânico, da tristeza. Espírito Santo, nós somos luz do mundo. Venha nos iluminar neste momento. Vem com a tua luz nos libertando também das enfermidades físicas, espirituais. Vem, Espírito Santo, com um raio de luz sobre nossa mente, o nosso pensamento, o nosso consciente. Dissipa as trevas da nossa mente agora, Espírito Santo. Todo mau pensamento, toda opressão mental, em nome de Jesus, vem nos libertar, Espírito Santo. Vem iluminar a nossa alma, os nossos sentimentos, os nossos afetos. Espírito Santo, se ainda há mágoa em nós, se ainda há ódio em nós, se há desamor em nós, Espírito Santo, a tua luz é o teu amor, venha nos iluminar. Oi, alacanda, vai orando. Você é luz, vai sentindo o Espírito Santo agora vindo sobre você, também dissipando todas as trevas da tua vida. Você jovem que tem buscado as coisas do mundo, você que está ainda com o pé na igreja, o pé no mundo agora, se decida por Deus, se decida pelo Espírito Santo, se decida-se agora por seguir Jesus. Você que experimentou o amargo do pecado na tua vida, o amargo do pecado, nesse momento o Espírito Santo está te renovando, está trazendo sobre a tua vida esse amor do Senhor, que é como o sol, que ilumina, que aquece, que traz vida. Agora sim, desta vida renascendo na tua alma. Você que está em casa também vai orando. O Senhor também te visita, o Senhor visita os seus. Sim, você que está longe do Senhor, é tempo de voltar. Volte para a casa do Pai, volte para os braços do Pai. Você que fez experiências profundas, mas voltou para o mundão, para o pecado, é tempo de voltar. Sim, dá o Espírito Santo na tua alma, iluminando.